Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês o Apoco explicando como que foi a mudança de uma regra sobre os cartões amarelos, que provavelmente tiraram alguns jogadores que não eram para ser tirados dessa última rodada e poder acarretar numa diferença na tabela. Então vejam aí que o Apoca vai dar uma explicada para vocês. E depois que ele der essa explicada, eu vou estar mostrando para vocês a tabela e quem já foi eliminado, como pode ficar as posições da tabela e tudo mais, beleza? Então fiquem com o vídeo. Galera, explicar um pouquinho sobre o que o Gal falou e por que que a galera tá reclamando isso daí, né? Por que que a galera tá perguntando, perdão, não é nenhuma reclamação, mas é só para entender. O que acontece é o seguinte, cara, a gente tem duas partes do regulamento da Kings, tá? Uma que tá aqui em espanhol e uma que tá aqui em português, e ambas falando ali a mesma coisa, né? Se deixa expressa constância que a suspensão por acumulação de tarjetas solamente se aplicará em fase regular. Assim, pois, se um jogador tuviera dos tarjetas amarilha em la última jornada regular e fora sancionado com uma a mais em dicha jornada, este não cumprirá a sanção na próxima partida, incluindo partidas de playoffs, oitavos, quartos, semifinais, segundo é o caso. Es decir, se limpará o historial de tarjetas amarilhas em la penúltima jornada da fase regular. Para quê? Tá? Adicionalmente, a acumulação de tarjetas de participação de cada equipe não tenderá para conta para o próximo split. Por que que eles colocaram isso lá na Espanha, tá, galera? Para evitar exatamente isso. Que a última rodada vire uma rodada mais morosa, em que times que já estão garantidos em alguma posição, principalmente lá na Espanha, que todo mundo classifica, o cara não bote ninguém para jogar, né? Ou o cara tome amarelo uma rodada antes e a última rodada vai, né? Vai lá todo mundo, o cara não coloque e deixa quieto. Óbvio que isso tem que ser uma decisão da equipe. Se a equipe quiser descansar o jogador, beleza. Mas a Liga fez isso daqui para quê? Para o cara não ficar com medo de tomar amarelo e não ser suspenso, né? A gente tem na regra brasileira, né, a mesma coisa, tá? Porque é a tradução, né? Eles aqui acabam até colocando, ó, fica expressamente estabelecido que a suspensão por acúmulo de cartões será aplicada apenas na fase regular. Assim, se um jogador tiver 2 amarelos na penúltima rodada da fase regular e receber mais um nessa rodada, ele não cumprirá a suspensão nos playoffs. Ou seja, o histórico de cartões amarelos será zerado. Histórico de cartões amarelos será zerado na penúltima rodada da fase regular, tá? Essa é a regra. Aí você vai falar, legal, Pocão, gostei da regra, entendi, beleza, né? Legal, o cara, pô, se ele tomar durante ali 9 jogos, se ele tomar durante esses 8, ele cumpre, né, da 7ª até a 8ª, na penúltima rodada vai zerar, e aí o cara vai poder tomar de novo. Gostei, não gostei, aí vai de cada um. Eu acho legal, exatamente, a Kings League, ela pensou nisso, né? O que que coloca isso? E olha, galera, a gente também está, como eu posso dizer, impactado diretamente no nosso jogo, porque a gente vai pegar o Nivelados que tem o Léo Gol suspenso. Se o Nivelados quiser descansar o Léo Gol, é uma coisa. Agora, ele tem que jogar. Pela regra, ele não pode estar suspenso, porque essa é a regra. Ué, Pocão, mas tu quer que o Léo Gol jogue contra vocês? Claro que não. Mas a regra é essa. Por quê? Porque vamos supor que a Fúria não ganha, a Fúria depende do Nivelados. Então seria legal para o espetáculo que o Nivelados jogasse com o melhor time que ele puder. Certo? Isso é a regra. Esse é o ponto principal dessa regra. Como que nos afeta indiretamente? O Fluxo tinha 3 grandes jogadores com 2 cartões amarelos. E era meio óbvio que eles não querem ficar pendurado para as quartas de final. Então era meio óbvio que eles iam tomar esse cartão, né? De alguma forma, e eles tomaram. O Melequinha e o Elber tomaram o 3º cartão amarelo, né? E isso para eles até 1h da tarde de ontem estava tudo bem. Os cartões zeraram, galera, beleza, conseguimos não tomar 3, agora vai zerar. Só que 1h da tarde de ontem, do dia do jogo, chegou um e-mail que eu acredito que foi mal atualizado ali, né? Chegou um e-mail falando ali que os cartões não seriam zerados e que todo mundo cumpriria a suspensão e etc. Por isso que o Gal acabou dando uma falada sobre isso, né? E a Liga falou que vai rever aí isso e dar uma olhada hoje,
Hoje deve ser essa, essa finalização ali. Eu acho que assim, cara, como eu falei, isso impacta o nosso jogo, né? A gente pega o nivelados, mas eu quero que o Léo Gol tenha, né, tenha a chance de jogar. Exatamente porque eu sei que é ruim, pô, é amarelo, pode ter gente que não concorda, mas o que fica muito chateado é essa mudança repentina, até porque na Espanha, que acabou de acabar a temporada regular, não foi assim, né? Então eu acho que a gente tem que seguir. E por que afeta a gente indiretamente? Vocês já sabem, né? Diretamente, eu digo, né? Não é por causa que não é nosso jogo. Óbvio que a Fúria é favorita, pode ganhar do mesmo jeito, mas é claro que, pô, o Fluxo jogando sem o Melequinha, que é um dos principais jogadores dele, e sem o Elber, que é um wild card, é óbvio que fica muito mais difícil pro Fluxo tirar esses pontos da Fúria. E aí, obviamente, também que isso, né, como eu falei, perde para essa última rodada um pouquinho para vários jogos, né? Acaba perdendo um pouquinho disso daí. Amanhã, tá, galera? Amanhã é o jogo. Hoje vocês vão ver provavelmente nas redes aí essa informação. E aí a gente traz aí as atualizações do que aconteceu para quem estava perguntando. Então, esse é o ponto, tá, galera? Esse é o ponto do porquê que algumas pessoas estavam falando, o que mudou na regra? Foi isso. Na verdade, não foi uma mudança ali, né? Foi um e-mail que foi mandado para avisar alguns times que os cartões não seriam zerados. Isso, obviamente, pegou muito de surpresa, né? Principalmente times que têm jogadores que poderiam ser suspensos. Vamos lá, rapaziada. Agora com a classificação da Kings League Brasil. Não temos nenhuma equipe classificada para a França ainda, diretamente. A Fúria poderia ser classificada se o G3X tivesse perdido, mas o G3X não perdeu, então vai ficar para a última rodada da Kings League. Então, em primeiro lugar, está a Fúria por enquanto com 22 pontos. Em segundo, o G3X com 21. Em terceiro, o Nivelados com 15. Em quarto, o Desimpedidos com 13. Em quinto, o Capim com 12. Em sexto, o Fluxo com 12. E essa sétima colocação vai ser decidida entre Dendele e Real Elite. Ficou para a última rodada, os dois vão se enfrentar. Então ficou um confronto bem legal, que vai ser o último confronto do dia também. Então eles vão disputar. O Real Elite precisa vencer no tempo normal, porque se forem para os shootouts, aí o Dendele já está classificado, beleza? Porque aí ele vai a 12 pontos por causa do empate, e o Real Elite não só poderia chegar a 10. Então o Real Elite tem que vencer, porque vai empatar com 11, juntamente com o Dendele, só que eles têm um saldo de gol à frente. O Real Elite tem menos 2 e o Dendele tem menos 8. Então o saldo de gols é o critério de desempate, o primeiro critério de desempate. E após a rodada de ontem, a Laude também foi desclassificada. A Laude ainda tinha um pouquinho de chance, mas infelizmente foi desclassificada. E o Funkball já estava desclassificado desde a rodada anterior, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante seu apoio aqui no canal, beleza? E espero vocês nos próximos vídeos, que provavelmente vai sair amanhã com a última rodada da Kings League Brasil, pra gente saber os classificados para os playoffs. E o primeiro colocado vai ser classificado direto para a França, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!